Bem, o estudo da lição número 2, a parte de segunda-feira, vai tratar sobre o engano de Eva. Ou seja, Eva foi enganada por um ser que era assim de uma artimanha, de uma astúcia espetacular. A Bíblia diz que a serpente era o mais sagaz, o mais esperto de todos os animais que Deus havia feito. E justamente esse animal, esse réptil, o diabo utilizou para enganar Eva. E Eva, seduzida pela beleza da serpente, pela conversa amigável que foi assim colocada diante dela, ela acabou dialogando com o diabo. Temos que ter cuidado para que nós não falemos com o diabo e revelemos nossas intenções. Eva revelou suas intenções e até sua opinião pessoal a respeito do que Deus havia feito. É importante que o engano não chegue à nossa porta, mas por outro lado, é quase que impossível que nós, assim, possamos determinar o que é engano e o que é verdadeiro, dependendo da situação. Temos que nos envolver com aquilo que Deus nos utiliza, ou que Deus nos manda, para que possamos ficar longe do engano. Qualquer noção do engano pode nos levar para longe. Dois homens fizeram uma pescaria. Eles planejaram uma pescaria, era um barco de pesca profissional. Eles se propuseram a ir ao Golfo do México, 100 quilômetros de onde eles estavam. Eles então, com o barco deles, começaram a ir naquela viagem para conseguir um bom cardume de peixe e então ter uma boa renda. Depois de quase 4 horas navegando, eles descobriram que estavam num lugar totalmente errado. Quando eles perceberam, um deles havia colocado uma lanterna que tinha um imã na tampa do fundo, colocou perto da bússola, e aquele imã da lanterna alterou totalmente a rota daquele barco, levando aquele barco para outra direção. Quando Eva esteve diante da serpente, o diabo lançou um imã da curiosidade sobre Eva e fez com que ela mudasse a sua rota e naufragasse no pecado. Que pena que Eva não percebeu que estava sendo enganada. É que a sedução do inimigo foi uma sedução assim, eu diria, uma psicologia da tentação, porque explorou exatamente aquilo que Eva estava pensando, explorou aquilo que Eva gostava, para que ela pudesse então revelar o que é que ela tinha no seu íntimo e no seu pensamento. Ellen White escreveu no livro Conselhos sobre Saúde, página 108, o seguinte: Eva foi enganada pela serpente e levada a crer que Deus não faria o que dissera. Comeu do fruto e, cuidando que sentia a sensação de uma nova e mais exaltada vida, levou do fruto para o seu marido. A serpente havia dito que ela não morreria e ela não sentiu nenhum efeito negativo após haver comido o fruto. Percebeu como Lúcifer foi astuto com Eva? Lúcifer sabia que Eva não morreria de imediato. E quando Eva provou do fruto e não caiu durinha, ela logicamente deve ter pensado: essa serpente tem razão, Deus realmente não falou tudo. Talvez Deus quisesse dizer outra coisa. E assim Eva deu sequência a levar o fruto para o seu esposo. Pergunta número 3. Entre acreditar no que Deus dissera e no que a serpente estava dizendo, como Eva decidiu esse dilema? Gênesis capítulo 3, de 1 a 7 diz assim: ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta serpente disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos,
e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Perceba como Eva usou a visualização, vendo Eva que aquele fruto era bom para se comer, era agradável aos olhos, era árvore desejável para dar entendimento. Ela tomou do seu fruto e comeu. Perceba então para a pergunta, entre acreditar no que Deus dissera e no que a serpente estava dizendo. Como Eva resolveu esse dilema? Resposta: Eva ouviu a serpente e através dos seus sentidos e da observação pessoal, Eva decidiu que a serpente tinha razão no que ela estava dizendo. Ela provara do fruto e estava viva e mais sábia. Deus apenas falou, mas a serpente falou e provou de forma enganosa. E Eva acabou acreditando e sendo enganada. O diabo deve ter observado Adão e Eva por muito tempo, para que ele pudesse preparar o ataque a Eva justamente quando ela estava desacompanhada de Adão. Por isso que Eva, ao ouvir aquelas insinuações de forma distorcida, ela acabou pensando que a proibição divina, na verdade, não era uma proibição total, era apenas uma observação divina. Depois disso, o diabo acusou Deus de não revelar todas as informações ou toda a informação. Satanás disse para Eva que eles poderiam melhorar em muito se eles tivessem o conhecimento que a árvore poderia fornecer. A serpente disse: Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vossos olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Era uma vantagem muito grande ser como Deus. Lembra da primeira lição? Quando Lúcifer disse no céu: eu serei semelhante ao Altíssimo, eu exaltarei o meu trono. Devemos cuidar com certos tipos de conhecimento que aparentemente são bons, mas que no final acabam com a nossa fé. Havia um casal em nossa igreja que atendeu o convite de uma amiga para irem até um centro espírita, porque era um lugar de bondade, um lugar onde as pessoas faziam o bem. E aquela moça disse: eu sou sensitiva, eu estou sentindo que tem uma energia negativa perto de vocês. Eu posso quase dizer que tem um encosto, querendo separar vocês dois, querendo acabar com o casamento de vocês. Vamos comigo lá? Nós temos lá uma mãe de santo muito boazinha. Ela vai ler um trecho da Bíblia para vocês e vai dar um passe sobre vocês para que os demônios não encostem em vocês. E não é que este casal acreditou nesta insinuação, nesta oferta espiritual e foram até o centro. E ali receberam aquele passe. E aparentemente as coisas começaram a melhorar para o casal. Mas eles perceberam que estavam indo por um caminho que não condizia com a palavra de Deus. Eles tentaram sair. E a luta foi dura porque os dois ficaram possuídos pelo diabo dentro da igreja. A igreja lutou muito, 40 dias com jejum e oração. E o diabo possuindo esse casal até que a igreja, juntamente com outras igrejas em oração, conseguir a libertação desse casal. Temos que tomar muito cuidado com alguns conhecimentos que nós estamos ou podemos obter. Não fazem parte do que Deus quer para todos nós. Por isso, Ellen White escreveu o seguinte: a obra de Satanás hoje em dia é a obra de um enganador e de um acusador. Muitos estão sendo enganados por ele, passando de olhos vendados por veredas abertas por ele, para que a pessoa possa cair em um abismo sem volta. Temos que tomar cuidado, então, sobre a questão desse conhecimento espiritual. Nem tudo que o inimigo oferece é para o nosso bem. 99% é para o nosso mal. E quando aquilo que parece ser bem, que é 1%, no final acaba se transformando em uma armadilha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos adverte em sua palavra. Através dessa história de Eva sendo enganada, o Senhor nos adverte para que nós não sejamos enganados e nós estamos pedindo o Espírito Santo para que abra os nossos olhos, para que nós enxerguemos os caminhos que estamos andando. Que o Senhor nos abençoe, ilumine nossa vida em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.
Tenha uma segunda-feira abençoada e que a semana seja cheia de lutas e vitória. Vamos em frente. Deus nos abençoe. Fique com Deus.